Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula sobre operações com números inteiros, tá? Operações, como vocês sabem, são as operações de mais, de menos, de vezes e de divisão, né? Ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vocês já sabem fazer esses tipos de operações com números naturais, né? Agora vocês vão aprender como é que faz esse tipo de operação com os números inteiros, tá bom? Existem algumas regrinhas que vocês precisam ficar atentos de como resolver, mas depois vocês vão pegar o jeito e não vão precisar mais delas, vocês vão fazer automaticamente. Mas talvez como vocês nunca tenham visto isso aqui, é bom que vocês lembrem-se da regrinha e aplique toda vez que for necessário, tá bom? Então veja só, eu coloquei até um aviso aqui, ó. Tem que prestar atenção nos sinais. Então, como vocês sabem, qual é a diferença de um número natural para um número inteiro? É a presença dos números negativos, né? Então, vai ter número, por exemplo, negativo, menos 3, como também pode ter o número mais 3. Então, apesar de aqui ser 3 e aqui ser 3, mas os sinais determinam números diferentes. Aqui é só um exemplo, né? Então vamos lá. Vamos ver como é a adição e subtração de números inteiros. Existem duas possibilidades. Primeira, se os sinais dos números forem iguais, isso é, se for mais com mais, ou então menos mais menos. Entenderam como é isso? Então, se um número for positivo e o outro for positivo, ou se o número for negativo e o outro também for negativo. Qual é a regra? A regra é a seguinte: repete o sinal e soma os números. A regra é: repete o sinal e soma os números. Professor, não entendi bem, então vamos para os exemplos, tá certo? Então veja aqui os exemplos. Aqui eu tenho, pessoal, uma soma, né, com números de sinais iguais. Aqui é positivo, aqui também é positivo. Qual é a regra? Repete o sinal e soma os números, né? Então, se os dois sinais são iguais, eu repito o sinal, que é mais, e somo os números. Quanto é 2 mais 5, galera? 2 mais 5 vai ser 7. Então, o resultado de mais 2 mais 5 é mais 7, ou simplesmente 7, né? Porque vocês sabem que os números positivos podem ou não vir acompanhados desse sinal de mais, né? Então, o resultado é mais 7 ou 7, os dois estão corretos. Vamos lá para o exemplo da letra B. Aqui eu tenho uma adição de números inteiros, sendo que o primeiro número é positivo e o segundo número também é positivo, isto é, são números que têm os sinais iguais. Qual é a regra? Repete o sinal e soma os números. Repete o sinal de mais, né? E vamos somar os números. Quanto é 10 mais 22? 10 mais 22 é 32, beleza? Então, o resultado desta conta aqui, mais 10 mais 22, é igual a mais 32, ou simplesmente 32. Exemplo da letra C. Aqui eu tenho uma coisinha já diferente. Eu tenho aqui um número negativo, mas o próximo número também é negativo. Então eu tenho aqui menos e menos. Eles são sinais o que, galera? Sinais iguais, né? Nós não estamos vendo esse tipo de regrinha. Se os sinais dos números forem iguais, então menos com menos são iguais. Então eu repito o sinal de menos e somo os números. Então 5 mais 4 vai dar 9. Então o resultado, ó, é menos 9 e não tem outra possibilidade, tá certo? Então, apesar de você ver aqui menos e menos, você vai repetir o sinal e fazer uma continha de mais, uma adição, né? Então, repetir o sinal, porque os sinais são iguais, e somei 5 mais 4, 9. Resultado é menos 9, tá certo?
Então vamos ver se vocês aprenderam direitinho. A letra D é bem parecida com a letra C. Eu tenho aqui, ó, menos e menos, sinais iguais, né? O que é que eu faço? Sinais iguais na adição ou subtração. Repito o sinal, a regrinha aqui, né? Repete o sinal e soma os números. Então vai ser 56 mais 12. Quanto é 56 mais 12? 56 mais 12 vai dar 68. Tá aqui a resposta. Professor, poderia ser 68? Não. Número negativo é obrigado você colocar o sinal antes dele, tá certo? Então essas são as únicas respostas. Vamos agora para a regrinha caso os sinais forem diferentes. Então, quais são os casos que os sinais vão vir diferentes? Quando tiver um mais com menos ou um menos com mais, nessa ordem, né? Então veja só a regra. Subtrai os números e conserva o sinal do número maior. Vamos repetir. A regra é: subtrai os números e conserva o sinal do número maior. Então veja só, galera, vamos partir para os exemplos, né? Veja só os exemplos. A gente tem que prestar atenção nos sinais. Veja só. Aqui eu tenho menos 15 mais 20. Percebe que os sinais são diferentes, um é menos e o outro é mais. Então o que é que eu tenho que fazer? Vamos ver a regrinha. Subtrai os números. Professor, quer subtrair? Continha de menos, né? Então vamos fazer 20 menos 15. Quanto é 20 menos 15? 20 menos 15 é 5, né? 20 menos 15 é 5. E eu vou conservar o sinal do número maior. Galera, quem é maior? 15 ou 20? 20, né? 20 é maior. E qual é o sinal dele? É o sinal de mais. Então eu vou conservar o sinal, repetir o sinal do maior, né? Então o resultado aqui ficou mais 5. Ou simplesmente 5, né? Não é obrigado ter esse sinal de mais. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Galera, aqui eu tenho o quê? 3 menos 4. Só que, qual é o sinal que está aqui antes do 3? É um sinal de mais, né? É um 3 positivo. Não aparece, mas vocês sabem que ele existe. Quando o número não tem sinal antes dele, significa que é um sinal de mais, né? Então, beleza. Aqui eu tenho o sinal de mais e aqui eu tenho o sinal de menos. Então, são sinais diferentes. Um é mais e o outro é menos. O que é que diz a regrinha? Subtrai os números e conserva o sinal do número maior. Então, eu vou subtrair 4 de 3, né? Vou subtrair 3 de 4, aliás. Então, 4 menos 3, que vai dar 1. E vou conservar o sinal do número maior. Quem é maior, 3 ou 4? O 4 é maior, então eu vou conservar o sinal dele, que vai ser o menos. Então, pessoal, 3 menos 4 vai ser menos 1, tá bom? E essa é a única resposta. Vamos para a letra C. Aqui eu tenho um sinal de menos e um sinal de mais. São sinais, o quê? Diferentes. Um é menos, o outro é mais. O que é que eu tenho que fazer? Subtrair os números, né? Olha aqui a regrinha. Vamos subtrair os números. 27 menos 12. Quanto é 27 menos 12? Vai dar 15, né? Deixa eu fazer mais para cá. 15. Beleza, qual é o próximo passo? Subtrai os números e conserva o sinal do número maior. Quem é o número maior, 12 ou 27? 27. E o 27 está acompanhado do sinal de mais. Então, eu repito o sinal de mais aqui. Então, quanto é menos 12 mais 27? Mais 15. Ou simplesmente 15, tá certo? Vamos continuar para ver se vocês estão aprendendo mesmo. Aqui eu tenho 8 menos 15. Esse 8 não tem sinal nenhum, significa que na verdade ele é um número positivo. Se eu colocar um mais aqui, está tudo ok, né? Então, nós temos o que aqui? Sinais diferentes. Um é mais e o outro é menos. O que é que tem que fazer nesse caso? Subtrai os números. Então aqui ficou 15 menos 8, que vai dar 7, né?
e conservo o sinal do número maior. Quem é maior, 8 ou 15? 15 é maior, então eu vou conservar o sinal dele, né? Então, quem é o sinal de 15 é menos. Então, eu vou conservar o sinal dele aqui e o resultado é menos 7. Então, pessoal, na hora de fazer uma conta de mais ou de menos com números inteiros, vocês precisam prestar atenção se os sinais são iguais, se é mais com mais e menos com menos, e colocar em prática a regrinha, ou observar se os sinais são diferentes e colocar em prática a regrinha. Depois eu vou passar uns exercícios e vocês vão poder praticar essas regrinhas até aprender, tá certo? Agora que vocês já sabem fazer a adição e subtração de números inteiros, vamos passar para as próximas operações, que são multiplicação e divisão. Para fazer a multiplicação, que é continha de vezes, e a divisão, que é continha de dividir, vocês precisam decorar esta tabelinha aqui, ó, que é o famoso jogo de sinais. O que é que diz o jogo de sinais? Mais vezes mais é igual a mais, menos vezes menos é igual a mais vezes menos é igual a menos, menos vezes mais é igual a menos. Então, você precisa decorar isso aqui. É só se lembrar que sinais iguais, o resultado é mais. Sinais iguais, o resultado é mais. Já aqui, ó, sinais diferentes, o resultado é menos. De novo, sinais diferentes, o resultado é menos, tá certo? Então, vejam se vocês conseguem decorar esta tabelinha para fazer as operações de multiplicação e de divisão. Caso não consiga decorar, você pode simplesmente olhar ela, né, e tentar fazer o seu exercício. É o que nós vamos fazer agora, adiante aqui, ó. Eu trouxe alguns exemplos, tanto de multiplicação como de divisão. E nós vamos usar essa tabelinha que eu deixei aqui do lado, ó. Deixei a tabelinha aqui do lado para nos auxiliar nesses exemplos. Então veja só. Aqui na letra A eu tenho 5 vezes 7. A gente sabe que quando o número não vem com sinal nenhum, ele é o quê? Ele é positivo, né? É como se tivesse um mais antes de cada um deles. Então eu tenho o que aqui, ó? Tenho sinais iguais, né, galera? O que é que dá como resultado quando os sinais são iguais? Mais com mais vai dar mais. Então eu já coloco mais aqui, ó. Agora vai ser 5 vezes 7. Vou fazer a multiplicação dos números. Quanto é 5 vezes 7? 5 vezes 7 dá 35. Beleza? Pronto, está feita a minha multiplicação. Vamos para a letra B agora. A letra B eu tenho 7 vezes menos 3. O 7 não tem sinal nenhum na frente dele, isso significa que ele é um número positivo. Então, se aqui é mais e aqui é menos, eu tenho sinais diferentes. Eu tenho mais vezes menos. Qual é o resultado de mais vezes menos? Menos. Então aqui eu já vou colocar o meu menos, né? E vou fazer a multiplicação dos números agora. 7 vezes 3, que dá 21. Galera, não se desespere se você ainda não entendeu. Vamos continuar fazendo os exemplos. Então vem aqui na letra C e vamos observar o sinal de cada número. Eu tenho menos 4 vezes 10. Vocês já sabem que quando o número não vem com sinal, ele é considerado o quê? Positivo. Então eu tenho aqui um sinal de menos e um sinal de mais. Menos com mais vai dar menos, né? Então eu vou colocar o menos logo. E agora sim eu faço a multiplicação dos números. 4 vezes 10, que dá 40. Beleza, vamos para a letra D agora. Eu tenho aqui, ó, menos e outro menos. Sinais iguais, né? Menos e menos. Vamos ver na tabelinha quanto é o que é menos com menos. Menos vezes menos é mais, tá? Então eu vou colocar aqui já o meu mais e agora sim eu posso multiplicar os meus números. 6 vezes 8, que dá 48. Beleza, pessoal? Então o segredo para fazer contas com números inteiros é o quê?
sempre prestar atenção nos sinais que os números estão carregando. Então, tem que saber de cabeça que quando o número não está acompanhado de sinal nenhum, ele é obrigatoriamente positivo, tá certo? Se o número é negativo, ele vem com sinal de menos antes dele de forma obrigatória. Beleza? Professor, e essas outras aqui, essas divisões? A divisão segue o mesmo princípio da multiplicação. A diferença é que você vai dividir ao invés de multiplicar, mas a regra dos sinais é a mesma. Então veja só na letra E. Eu tenho 10 dividido por 2. Não tem nenhum sinal acompanhando eles, né? Então a gente sabe que eles são positivos. Tanto 10 como 2 são positivos. Então aqui eu tenho mais com mais. O que é mais com mais? Mais. Então eu já coloco meu mais aqui, né? 10 dividido por 2, pessoal. Quanto é 10 dividido por 2? É 5, né? Então olha aqui o resultado, mais 5, ou simplesmente 5, né? Letra F, eu tenho 50 dividido por menos 5. O 50 está sem sinal acompanhando ele, isto significa que ele é um número positivo, e aqui eu tenho um número negativo, então ficou mais com menos. O que é mais com menos? Mais com menos dá igual a menos. Então já coloco o meu sinal de menos aqui. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então o resultado está aqui, menos 10, certo? Letra G agora. Eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. Então, menos com mais, como é aqui, menos com mais, é aqui o último, menos com mais vai dar menos. Já coloco meu sinal de menos. Agora sim eu vou dividir os números. 30 dividido por 6 dá 5. Beleza, vamos continuar. Está aqui o resultado. Letra H. Tenho número negativo com número negativo, menos com menos. Menos com menos na tabela do jogo de sinais dá o que, galera? Dá mais, né? Então, menos com menos dá mais. Agora eu faço a minha divisão normalmente. 40 dividido por 4, 10. Então, o resultado aqui é mais 10 ou simplesmente 10, beleza? Vamos passar agora para as últimas operações, que é a operação de potenciação e raiz quadrada. Então, potenciação. Deve-se prestar atenção se o expoente é um número par ou ímpar. O expoente é um número par ou ímpar. Então, veja só. Se o expoente for par, o resultado sempre será positivo, tá? Então, veja só. Vocês se lembram o que é potenciação? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, 3 elevado a 2. Esse 2 aqui, esse número pequenininho, é o chamado expoente, tá certo? Expoente. Então, você está vendo aqui que trata-se de um expoente par, né? 2 é par, então o expoente desse número é par. E o que significa 3 elevado a 2? Significa que eu estou multiplicando 3 duas vezes, tá? Então, quanto é 3 vezes 3? 9. Então, o que é que ele diz aqui? Que quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Tá aqui, ó, resultado positivo, mais do 9 ou simplesmente 9. Vamos ver aqui agora, eu tenho menos 2 elevado a 4. Tenho que prestar atenção se o expoente é par. Como vocês sabem, o expoente é o 4, né, esse número pequenininho, e 4 também é par, né? E o que é que significa menos 2 elevado a 4? Que eu estou multiplicando o menos 2, estou multiplicando o menos 2 4 vezes, tá? Então, qual é o resultado disso aqui? Eu vou multiplicar 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8, 8 vezes 2 que dá 16. E como a gente viu, se o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Então eu tenho aqui mais 16 ou simplesmente 16. Por que ficou com sinal positivo? Porque o expoente é par. Então não importa se a base, que é esse número maior, for positivo ou negativo. O expoente sendo par, o resultado é sempre positivo, tá bom? Agora, outra regrinha, se o expoente for ímpar,
né? A gente viu a regrinha com expoente par. E se o expoente for ímpar? Aí depende, né? Se o expoente for ímpar, a gente vai ter que olhar para a base. Se a base for negativa, o resultado será negativo. Se positivo, será positivo, continuará positivo. Então veja só, aqui eu tenho 3 elevado ao expoente 3. Então o que significa isto? Significa que eu estou multiplicando o 3 vezes, tá? Então eu tenho 3 vezes 3 que dá 9, 9 vezes 3 que dá 27. Então, eu tenho um expoente ímpar e eu vou analisar o sinal da base, né? Esse 3 aqui é positivo ou é negativo? Esse 3 é positivo, apesar dele não ter sinal, ele vai permanecer com o sinal positivo. Então vai dar mais 27 ou apenas 27 mesmo. Beleza? Agora veja esse outro exemplo. Aqui eu tenho o expoente 1. O que é que significa esse expoente 1? Que eu estou multiplicando o menos 4 apenas uma vez. Uma vez só. Então, está aqui já o resultado. Como o expoente é ímpar, ele vai permanecer com o sinal de menos. O resultado é o próprio menos 4, tá certo? Então, vamos partir agora para a última, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada diz o seguinte: sempre retornará um resultado positivo e um resultado negativo. Então, sempre a raiz quadrada vai ter dois resultados. Dois resultados com o mesmo número, sendo que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, quem é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada, não sei se vocês sabem, mas é a operação inversa da potenciação. Então, qual é o número que elevado ao expoente 2 dá 9? É o 3, né? Então, qual é a raiz quadrada de 9? Tanto mais 3 como menos 3. 3 positivo ou 3 negativo elevado a 2 tem como resultado 9. E qual é o número que elevado a 36, elevado a 2 dá 36? É o 6, né? O 6 positivo ou o 6 negativo, tá bom? Não vamos nos aprofundar tanto em raiz quadrada. Eu só quero que vocês conheçam essa regra, que toda raiz quadrada vai ter como resultado um número positivo e também um número negativo. Quando for a oportunidade da gente se aprofundar mais nesse assunto, farei uma aula específica para ele. Então estamos encerrando por aqui e aguardo vocês para a próxima aula.